Será possível haver paz no mundo? Quando estudamos a história dos povos, constatamos que ela sempre foi conflituosa, pontuada por guerras e destruições. Estes conflitos se desenvolveram por questões econômicas, fanatismos religiosos, ignorância, superstições e intolerância. Ao longo das eras provocaram sofrimento e morte de milhões de seres humanos, com grandes prejuízos à evolução espiritual da humanidade. Faz muito tempo que os homens têm estudado as causas dos conflitos entre indivíduos e nações. Civilizações antigas com elevado grau de conhecimento desapareceram, algumas foram exterminadas e seu conhecimento reduzido a cinzas. Certamente, existe uma força invisível, imperceptível à maioria dos seres humanos, mas que esteve presente em todas as eras e continua presente até nossos dias. Esta força invisível faz parte da natureza humana, sendo tão destrutiva, que conseguiu aniquilar as nossas mais altas ambições, existindo como uma espécie de lei natural a dirigir a conduta dos seres, sem que eles dela tenham consciência e cuja ação foi capaz de colocar fim aos mais poderosos impérios. Todos estamos sujeitos a essa força. Alguns estudiosos a denominaram lei de ação e reação, onde para toda causa existe um efeito correspondente. No entanto, para que uma ação possa gerar uma reação no mundo físico, se faz necessário o cumprimento de outra lei, a de manifestação. Durante toda a história, grandes personalidades têm deixado mensagens sobre a necessidade dos seres humanos buscarem a espiritualidade, em harmonia com as forças construtivas universais, como um ideal divino a ser refletido neste plano de existência. Mas a história dos povos tem se repetido ao longo do tempo. Em nome de nossas crenças, desenvolvemos conflitos, fomentamos disputas e polarizações, impondo sofrimento, discriminação, dor e miséria aos seres vivos de todo o planeta. Por mais progresso econômico, científico e intelectual que tenhamos atingido no século XXI, ainda vivemos os efeitos criados por crenças que limitam causas sem limites, que destroem o planeta utilizando o discurso do desenvolvimento intelectual, econômico, ético e moral. No universo todas as coisas são duplas em essência e triplas em manifestação, e para que um conflito ocorra entre duas partes, é necessário a existência de uma terceira, que na maioria das vezes se encontra oculta. Apesar de todo o esforço de muitos seres humanos no sentido de alertar os demais sobre a forma destrutiva como vivemos, essa força negativa ainda os impede e controla, atingindo ricos e pobres, reis e plebeus, sacerdotes e súditos. A crença religiosa reconheceu nessa força, oculta e invisível, um ser espiritual demoníaco, cuja função na criação seria abdicar as obras divinas. Desse entendimento, surgiu o conceito de bem e mal, luz e trevas, céu e inferno, Deus e o diabo. A imaginação humana possui uma grande capacidade para desenvolver raciocínios e aplicá-los ao mundo espiritual com o objetivo de afastar sua responsabilidade pelos atos cometidos por cobiça, vaidade, orgulho, inveja e vingança. Esses atributos do ego são as causas principais dos conflitos entre as pessoas, grupos e nações. Fomos doutrinados para acreditar que são precisos dois lados para se estabelecer um conflito, porém, nos passa despercebida a necessidade de um terceiro para desenvolvê-lo. Quando dois lados entram em conflito, eles não percebem a existência desse terceiro, pois ele se encontra oculto, mas está a impulsioná-lo. Acreditamos que a existência de um conflito só pode ocorrer quando um dos lados a inicia, ou talvez ambos, porém, é difícil imaginar a existência de um terceiro a motivá-lo secretamente. Esse terceiro oculto, impulsionado pelos aspectos mais negativos do seu ser, na maioria das vezes negará ter algo a ver com o conflito, algumas vezes se colocando na posição de neutralidade, outras vezes aparecendo como mediador e até mesmo como julgador. Em todos os casos, o conflito alimenta o desejo secreto de alguém em tirar algum tipo de proveito pessoal. Quando elevamos esse conceito ao nível dos representantes de uma nação, encontramos a principal causa da guerra. Ao examinarmos minuciosamente as disputas entre dois lados, acabamos encontrando um terceiro, que passa despercebido. No entanto, quando isso acontece, ocorre um fenômeno estranho, pois esse terceiro, quando é descoberto, geralmente não sofre ataque por nenhuma das partes e nem se estabelece um novo conflito com ele, nem sanção alguma lhe é aplicada.
As partes geralmente o ignoram e dele se afastam. Certamente existem outras condições e interesses que podem levar dois lados a conflitos, mas na maioria dos casos eles podem ser remediados por meio de diálogo e entendimento, quando um terceiro não os está secretamente a incitar. Os estudiosos do passado têm se dedicado a pesquisar e analisar as causas e consequências das guerras, mas poucos se dedicam a buscar e identificar seus verdadeiros promotores. Não existem conflitos que não possam ser resolvidos, a não ser que seus promotores permaneçam ocultos. Esse é um preceito que fez civilizações inteiras perecerem e que precisa ser conhecido em qualquer situação em que se esteja tentando promover a paz. Nos expressamos através dos pensamentos, palavras e ações, e a forma como fazemos uso dessas expressões podem nos tornar promotores da guerra ou da paz. Contribuímos para a paz quando aprendemos a respeitar as diferenças, desenvolvendo a tolerância às opiniões que divergem das nossas. Não existe uma verdade concreta e nenhum conceito absoluto de Deus. O que existe é a busca da verdade e o entendimento de Deus, que pode apresentar diferentes interpretações, mas cuja essência se encontra em cada um de nós. Auxiliar a humanidade a libertar-se das sombras que obscurecem os seus dias é a principal função da espiritualidade. Esse é o caminho que devemos trilhar no sentido de conhecer nosso lugar no mundo, e a única forma de vencer o inferno presente em nosso interior. Quando permitimos que os aspectos mais sombrios de nossa natureza despertem essa força destrutiva, impulsionando-a para fora de nós, estamos sendo promotores da guerra e destruindo a possibilidade de nossa evolução espiritual. As guerras nascem no interior dos homens, e é no interior dos homens que a paz deve ser construída. Vivemos em um mundo barulhento onde a maioria das pessoas tem mais medo do silêncio do que da guerra, pois consideram o silêncio um vazio. Para que possa haver paz, precisamos aprender a penetrar nesse vazio, pois é nele que aprendemos a sabedoria da vida. Gostaria de concluir esse tema com uma reflexão que ficou conhecida em 1935 nos Estados Unidos como a Oração da Serenidade, cujo autor desconheço. Que possamos desenvolver a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos mudar, a coragem para mudar as que podemos, e a sabedoria para distinguir umas das outras. A narração desse texto faz parte do livro Cinzelar de um Eterno Aprendiz, do historiador e escritor Sidney B. Silva.